Eu quero conversar com vocês sobre a minha trajetória, como é que foi a minha vida nos concursos públicos, né? Como é que eu me tornei servidor da Justiça Federal no Ceará. E eu quero compartilhar com vocês um pouco de tudo que aconteceu na minha vida, de como eu cheguei lá, de como eu entendi um método de estudo eficaz e por aí vai. Em 2013 para 14, eu, como a maioria das pessoas, né, procurava um bom emprego, procurava tirar alguma certificação, fazer alguma capacitação. E tinha algumas coisas que eu não gostava muito na iniciativa privada, né, como empregado. Até que eu consegui, por meio da minha capacitação, conseguir um emprego como terceirizado na Justiça Federal no Ceará. Foi nesse momento que eu despertei para os concursos públicos. Até então, eu nem olhava concurso público. E trabalhando lá dentro, como terceirizado da Justiça Federal, eu percebia que eu poderia ter um salário bem melhor, né? Eu sempre gostei de estudar. E, tipo assim, eu estudava, e eu não conseguia ganhar aquilo que me proporcionava, num curto prazo, pelo menos, uma vida, né, com mais qualidade, com mais capacidade de fazer as coisas que eu gostaria de fazer, comprar o que eu gostaria de comprar, e eu vim no concurso público com uma alternativa. Então eu estava dentro desse ambiente, né, da Justiça Federal, prestando um apoio, um suporte de informática, que eu sou da área de informática. E eu estava já concluindo a minha faculdade, fui inserido nesse universo e, tipo, eu ia dar uma manutenção em algum computador e eu via, né, os servidores conversando sobre viagens, comprando carros e etc. E era essa vida que eu queria. Né? Eu queria ter aquilo, né? Então eu pensei, bom, eu posso, no lugar de fazer essas capacitações que eu estou fazendo agora de informática, eu posso buscar estudar aquilo que o concurso público exige, né, para que eu estude. Então, eu mudei o foco. No lugar de tirar certificações internacionais, que eu tirava antes, eu comecei a estudar para concurso público. E era estudando, ia trabalhar, e sentia aquela energia do serviço público, e isso tudo me motivava, né? E eu acreditava, não, eu também quero aquilo, eu também quero ser um servidor público federal, eu também quero ser um servidor da Justiça Federal no Ceará. Até que as pessoas ao meu redor começaram a perceber, os outros empregados, né? Começaram a perceber que eu estava estudando, e alguns viam de forma positiva, mas a maioria não reconhecia que eu seria capaz de passar no concurso público. Eles acreditavam que só quem passa em concurso público é quem está em casa só estudando, que concurso público é coisa de carta marcada, e por aí vai. Eu não dei bola para isso. Eu continuei fazendo a minha parte, que era o que eu podia fazer. Era acreditar e estudar. Eu não conhecia ninguém que tinha passado, mas, tipo assim, eu acredito que não é possível que aquilo ali seja mentira, né? Então, continuei estudando. E aí eu lembro que eu escutava, eles soltavam algumas piadas em relação a isso, e eu preferia ignorar. Sempre quando alguém dizia para mim, nossa, que legal que você estuda, eu sempre buscava incentivar também os outros a estudar. Se eu posso, qualquer um pode, entendeu? Todo mundo tem as suas dificuldades. Então, o que foi que eu enfrentei no primeiro momento? A questão de gerenciar o meu tempo. Né? Eu tinha que trabalhar durante o dia, e à noite era o tempo que eu tinha para estudar, e eu chegava em casa cansado, né, depois de ter pegado o trânsito, mas era o que eu tinha, então me focava para estudar. Então aprendi a gerenciar o meu tempo. Aprendi também que eu precisava focar naquele resultado. Eu não poderia ficar assistindo série de Netflix, nem nada. Eu tinha que realmente estudar, focar, aproveitar o máximo de tempo. Depois eu percebi que eu precisava de mais tempo. Então eu passei a acordar mais cedo, acordava 4 horas da manhã, começava a estudar para depois ir para o trabalho, e depois voltar para casa e voltar para o estudo. E nos estudos, eu, tipo, tinha lá a matéria, videoaula, eu fazia meus resumos, eu fazia questões. Então eu ia aprendendo o que dava certo, né? Até que chegou o momento... Ah, e outra coisa, quando chegava o fim de semana, eu não tinha descanso também. Eu lembro que passava sábado, domingo, qualquer feriado que tivesse, eu aproveitava para estudar, e eu chegava na segunda-feira para ir trabalhar, eu via a cara de todo mundo, o semblante de todo mundo, com a cara de quem foi para uma casa de praia, de quem se divertiu, e todo mundo mostrando foto, mostrando tudo, e eu não tinha nem o que mostrar, né? Porque eu estava estudando e eu estava ali com a minha cara de cansado, mas tinha que trabalhar, né, para poder me sustentar também. Até que chegou um momento onde eu cheguei à conclusão, no caso aí foi uma decisão muito particular minha, que eu precisava sair daquele lugar, no sentido de sair daquela posição de empregado da Justiça Federal no Ceará, porque eu não pertencia mais àquela cadeira onde eu estava.
eu conseguia ver a cadeira que eu gostaria de estar, que era a cadeira dos servidores, né? O ambiente onde os servidores estavam sentados. Então, em virtude disso, eu comecei a juntar um dinheiro e ia refletindo sobre isso. Até que eu cheguei à conclusão, eu vou sair, né? Eu vou pedir demissão. Então, a partir do momento que eu me coloquei naquela condição, eu já tinha alguns resultados, né, também, é bom frisar isso aí, eu tinha passado na universidade, que depois eu assumi, mas eu não tinha garantia nenhuma, né, eu pedi demissão porque eu acreditava o seguinte, na época, né, que eu tinha faculdade, que eu tinha trabalho, ainda assim eu conseguia alguns resultados, eu acreditava que se eu tivesse o tempo 100% para o estudo, a pressão talvez fosse maior, e aí eu ia ter mais tempo e eu acreditava na minha capacidade, que eu ia conseguir se eu tivesse o tempo, as 24 horas para poder estudar. Então eu fiz todo o processo, né, expliquei para todo mundo o que é que eu estava fazendo, o que é que eu ia buscar. Então é isso. Então eu pedi demissão e fui para minha casa, né, fiz todo o processo. E tipo assim, na época eu expliquei para minha mãe o que eu estava fazendo, expliquei para minha esposa na época, né? E elas compraram a ideia. Eu morava com a minha mãe também, junto com a minha esposa. Então tudo foi conversado e aceitaram, né? Isso que eu estava fazendo. Então eu me senti mais apoiado nesse sentido. Então busque sempre o apoio da sua família, né? Se você passa por uma situação semelhante a isso. Uma lembrança interessante que eu tenho é que, tipo, quando chegou segunda-feira, era um dia de trabalho e era um dia onde eu não tinha emprego. Eu acordei e refleti sobre as minhas obrigações, já que eu não tinha mais emprego, não tinha mais aquela obrigação de pegar o trânsito, chegar em casa cansado. Então, eu assumi a responsabilidade sobre o que eu queria na minha vida e comecei a estudar. Para minha surpresa, o concurso público que eu tinha passado, né, antes de sair de terceirizado da Justiça Federal, ele me nomeou, ele me convocou, na verdade, uma semana depois que eu pedi demissão de tudo, sem garantia de nada. E para mim foi uma surpresa muito grande, né? Eu achava que ia passar um bom tempo desempregado e estudando para ir fazendo um concurso, mas não foi o que aconteceu. E aí, pronto, eu seria servidor público federal pela primeira vez, apesar de não ser o cargo que eu almejava inicialmente, né? Eu fui ser um servidor de uma universidade federal no Ceará, a Unilab, mas eu continuei estudando durante um período. Depois, naquela época, 2014, houve uma baixa nos concursos públicos e eu aproveitei para me focar também que eu tinha que tanto atender as coisas do trabalho como estudar, né, que era o que eu queria. Como não tinha mais concurso, eu aproveitava para estudar as coisas que a universidade precisava de mim dentro da minha área, né, que é a tecnologia da informação. Então, meu estudo foi para atender às necessidades da universidade, me foquei em relação a isso. Por volta de 2018, começou de novo a sair concurso público bom. E aí eu lembro que saiu o concurso do Tribunal do Trabalho, né, o TRT daqui do Ceará. Foi o momento que eu despertei, preciso voltar a estudar, que era o Poder Judiciário que eu queria. E TRT é Poder Judiciário, então era onde eu queria estar, né? Só que muito tempo parado, né, obviamente sem estudar, eu achava que ia passar com toda aquela expectativa e tomei uma bomba. Ou seja, eu não estava preparado para aquela prova. Foi quando, tipo assim, eu não acreditei no resultado que eu vi. Eu lembro que eu fiquei em choque uns 2 dias para refletir o que tinha acontecido. Em paralelo, saiu também um concurso da Justiça Federal no Ceará. E esse concurso, para mim, era um concurso mais especial ainda do que o próprio TRT, porque eu tinha uma história, né, naquele órgão. E foi lá que falaram para mim que só quem passa é quem está em casa. Então eu acho que isso me deu uma energia maior para poder passar no concurso. Eu quero ressaltar que houve esses 2 momentos, né? Eu acredito que trabalhar como terceirizado na justiça me deu combustível para poder passar no primeiro concurso. E já ser servidor público, no segundo caso, me ajudou também a ter um pouco mais de tranquilidade para poder passar na Justiça Federal no Ceará. Então eu quero passar para vocês que você tem que enxergar sempre o próximo degrau na sua vida, certo? Você vai se munindo, né, de novos recursos e você vai aproveitando eles para alcançar posições mais altas. E foi assim que eu fiz, né? Eu me foquei, usei um pouco da minha estratégia que eu tinha utilizado da primeira vez, que é a questão da organização do tempo, a questão de ficar focado nas videoaulas, fazer poucos resumos, que eu não sou muito de escrever, mas fazer muita questão. Acho que o que foi fundamental na minha vida foi fazer questão e avaliar aonde eu estava errando e buscar entender por que eu errei,
né? E quando eu fazia questões, eu buscava entender tanto as respostas corretas quanto as respostas erradas. Eu era bem honesto comigo, entendeu? Se eu acertei uma questão no chute, é porque eu não sei aquele conhecimento. Conhecimento que realmente é válido é aquele que você acertou e sabe por que acertou e sabe por que as outras estão erradas. É uma dica que eu passo para vocês também. Enfim, passei na Justiça Federal no Ceará. E aí eu reingressei para o órgão onde eu tinha trabalhado lá atrás, né? Então, para mim até a ambientação foi fácil, porque muita gente lembrava de mim, muitos servidores apoiavam a minha trajetória, diziam que ia dar certo e tal, então não tinha como desmotivar dentro daquele ambiente. E depois que eu era servidor público, eu tinha certeza que é possível, né? Então a questão, acho que o grande fator não são nem as técnicas de estudo, é a motivação que você carrega para poder alcançar algum resultado. Eu digo que são 80% motivação e 20% técnica de estudo, questão, organização do tempo. É importante, é claro, mas acho que a motivação é o que te faz continuar e não desistir de jeito nenhum. Em outra oportunidade eu vou compartilhar com vocês com mais detalhes as técnicas que eu utilizei. Então o que eu quero falar para vocês é que vocês não permitam ninguém dizer que vocês não são capazes de fazer alguma coisa ou outra. Se alguém fez, você também pode, certo? A questão é você usar o que você tem para conseguir o que você quer. Não fique focando no que você não tem. Se eu fosse ficar focando, mas eu trabalho, mas eu tenho pouco tempo, não. Eu avaliei a situação, se eu precisava de recurso para poder ficar em casa estudando, eu acumulei esse recurso para que eu pudesse fazer isso, e assim eu fiz, né? É você parar de desculpa e você avaliar também, você realmente quer isso? Porque se realmente você quiser, você vai conseguir. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca, nunca, nunca. Porque você é capaz de conseguir o que você quiser. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Qualquer dúvida, né, qualquer comentário que vocês queiram fazer, se quiserem comentar um pouco da história de vocês também, eu vou ler todos os comentários. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo realmente é mais sobre a minha história mesmo. E a gente vai conversando aí nos outros vídeos.